Então vamos lá, a gente tá no comecinho de eletrodinâmica, então ainda está bem fácil. Vocês vão ver que a aula dessa semana é mais fácil ainda do que da semana passada. Semana passada, vou fazer uma revisãozinha aqui rápida, a gente falou sobre corrente elétrica. Uma vez não está escrevendo. Escreveu 2. A gente falou sobre corrente elétrica. O negócio está lento hoje aqui, hein? O trem doido. Aí, apagou. Então vamos tentar escrever aqui. Corrente elétrica. E aí a gente viu que corrente elétrica é movimento ordenado de elétrons, no caso de um fio condutor, certo? Então você tem um fio condutor, nesse fio você tem elétrons livres, só que o movimento deles é aleatório. Quando eles se movimentam todos para o mesmo lado, a gente passa a ter um movimento ordenado de elétrons, que a gente chama isso de corrente elétrica. Para calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente pega a quantidade de carga que esses elétrons transportam pelo tempo. Então, quanto mais carga eu tiver no menor tempo possível, maior vai ser a corrente elétrica, que é dada em ampere, maior vai ser os efeitos da corrente elétrica, que pode ser um choque, que pode ser esquentar, pode ser um efeito magnético, um efeito químico. Então, foram vários exemplos. O que a gente vai ver hoje é o seguinte: como que eu consigo obrigar esses elétrons a andar para o mesmo lado? Como é que eu faço para ter esse movimento ordenado de elétrons? Então, vamos lá. O nome do conceito que a gente vai ver hoje é potencial elétrico. Antes da gente falar em potencial elétrico, nós vamos falar de uma coisa que a gente tem medo, que é a altura. E aí, nós vamos pensar o seguinte: enquanto eu tenho medo de altura, o elétron tem medo de potencial. Certo? Vamos entender por quê. Aí eu vou te falar uma história. Um dia no jornal saiu falando assim: uma pessoa caiu de 80 metros de altura. Um prédio. Opa, que torto, hein? Um prédio de 80 metros. A pessoa caiu de um prédio de 80 metros de altura. E não aconteceu nada. Por quê? Porque ela caiu aqui, ó. Ela estava lá no terraço, 80 metros de altura, fazendo uma festinha, e ela caiu aqui. Ou seja, quando eu falo essa notícia de que ela caiu de 80 metros de altura e não aconteceu nada com ela, você pensa nisso aqui, ó. Ela caiu aqui, ó. Certo? Só que é mentira isso? Não é, ó. Ela estava no 80 e caiu. Essa aqui é a diferença entre altura e diferença de altura. Ou a gente chamaria isso aqui de desnível. Certo? Então a ideia, para essa pessoa machucar, não basta ela cair dos 80 metros de altura, ainda nos 80 metros de altura. Ela teria que cair do 80 até o zero, até o chão. Se ela sai do nível 80 e termina no nível zero, ela teve um desnível. Ó, vou colocar aqui, ela saiu da altura inicial de 80 e foi para uma altura final de 80. Foi a primeira historinha que eu contei. A diferença de altura é zero. Quanto que a pessoa machucou? Zero. Quanto que foi o estrago? Zero. Agora imagina o seguinte: a pessoa saiu da altura 80 metros, estava dando uma festa lá em cima no terraço, tropeçou, bebeu demais, tropeçou, caiu no zero. Então ela saiu do 80 e foi para o zero. Qual que é o desnível? Qual que é a diferença de altura? 80 metros. Isso causa estrago. Se ela cair de cara no chão, ela vai ficar como algumas pessoas aí da turma de vocês, da turma de mecatrônica. Caiu de cara no chão. Brincadeira, gente. Então, essa que é a diferença entre altura e diferença de altura, ou melhor, desnível.
que a gente vai falar agora? Para o elétron não tem medo de altura. O elétron ele tem medo de potencial elétrico. Se eu fosse contar essa história aqui no mundo dos elétrons, eu teria que falar o seguinte: não era uma vez um elétron que estava em cima de um prédio de 200 volts e ele caiu no chão, 0 volts. Então agora a gente vai falar entre potencial elétrico e diferença de potencial, DDP. Isso aqui é dado em volts. Enquanto nós seres humanos, temos medo de metros de altura, o elétron tem medo de potencial elétrico, dado em volts. Mas aí é a mesma coisa. Se eu falar que um elétron saiu do potencial 1000 volts, olha só quanto, e foi para o potencial 1000 volts, não mudou nada. A diferença que a gente vai representar pela letra U é 0. Então aqui não tem choque, não tem efeito Joule, não tem efeito magnético, não tem corrente elétrica. Para ter corrente elétrica, eu tenho que ter desnível. Assim como que para esse cara aqui cair e se machucar, para fazer barulho, sabe barulho de osso quebrando no chão? Para fazer esse barulho aqui, tem que ter desnível. Então, para ter choque, para ter corrente elétrica, tem que ter desnível. Se o cara sair do 1000 volts e for para 200 volts, aí você tem um desnível, uma DDP, ou também chamado de tensão elétrica, de 800 volts. Certo? É isso que vai gerar corrente elétrica. Isso que vai obrigar os elétrons a andarem todos para o mesmo lado, movimento ordenado de elétrons. Então vamos ver, vamos lembrar aqui, ó. Então aqui eu tenho o exemplo de um condutor, certo? Isso aqui é um condutor elétrico. Por quê? Porque ele tem elétrons livres. Nesse primeiro desenho, você tem um movimento aleatório dos elétrons. Aqui eu tenho um movimento ordenado. Por quê? Porque esse segundo fio, ele ligou numa diferença de potencial. Por exemplo, ele ligou na tomada, ou ele ligou numa bateria. O símbolo de bateria é isso aqui, ó. É uma reta grande e uma reta menorzinha. A menorzinha representa o negativo e essa reta maior representa o positivo. Essa pilha, essa bateria, o que ela produz é uma diferença de potencial. Então, se tiver escrito lá na tua pilha 1,5 volts, o que é isso? Diferença de potencial de 1,5 volts. Não quer dizer que você tem 1,5 volts aqui ou aqui. Não. Quer dizer que você tem um desnível de 1,5. Por exemplo, se eu tiver 4,5 aqui, se eu tiver 4,5 aqui e 3 aqui, qual que é o desnível? Qual que é a diferença? 1,5. Então não me interessa quanto que você tem aqui e quanto que você tem aqui. O que me interessa é a diferença, é o desnível. E aí esse desnível, essa diferença de potencial, ou também chamada de tensão elétrica, é que vai obrigar os elétrons a se movimentarem no movimento ordenado de elétrons, certo? Esse positivo aqui, a bateria, ela tem, na pilha você tem um excesso de carga positiva aqui. Então os elétrons negativos, eles estão sendo atraídos para cá, ó. Todo mundo vindo para cá, porque aqui está faltando elétron. E aqui está sobrando elétron. Então eles são repelidos. E esse é o teu movimento ordenado de carga elétrica, chamado de corrente elétrica. Quando você pega uma tomada, por exemplo, o que tem na tomada? Vamos ver como é que funciona essa tomada aqui. Essa tomada aqui, ela tem 3 pinos, certo? Que é o correto. Esse pino aqui não vai mudar em nada, ó. Esse pino aqui é chamado de fio terra. O símbolo de fio terra é isso aqui, ó. Parecido com o símbolo de bateria, só que tem mais um risquinho aqui. Esse aqui é o símbolo de fio terra. O fio terra é um fio para proteção. Não é ele que causa a diferença de potencial. É um fio só para proteção. Se tiver alguma coisa errada, entre você tomar o choque ou essa fuga de corrente elétrica ir para a terra, ela vai para a terra. Então é um circuito
É um fio de proteção. Bom, o que me interessa são esses dois aqui, ó. Aí você tem um pininho ligado na fase. O que é a fase? A fase, deixa eu colocar da mesma cor aqui para ficar bonitinho. A fase é onde você tem, credo, que grosseiro. Se eu consigo mudar aqui. Ah, fazer escrever mais fininho. Aqui tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá, neném. Não. Ah, obedece. Ah, obedece. Não, ué. Nossa. Pera lá. Nossa, que difícil, hein? Vamos lá, voltando aqui que eu estava falando, eu quero essa cor. Ok. Então, a fase é onde você tem um potencial de 110 volts. Esse 110 é um valor arredondado, tá? O fio terra, eu já te falei que é um fio de proteção. E o neutro é onde você vai ter 0 volts. É um referencial zero. Tá? Então, se eu liguei minha tomada, um fiozinho no 110 e o outro fiozinho no zero, é como se eu estivesse criando um desnível de 110. De 110 para zero, eu tenho um desnível de 110 volts. Certo? É como se para a gente, você tivesse pulado se tivesse pulado de uma montanha da altura 110 volts e caísse no chão. Para a gente. Tá. E uma tomada 220? Como é que funciona uma tomada 220 volts? Você vai precisar de duas fases. Isso aqui é uma ligação residencial, tá? Uma fase tem um potencial 110 volts. A outra fase tem um potencial menos 110 volts. Qual que é a diferença do 110 por menos 110? 220. Então, por isso que um dos pinos da tomada está ligado no 110 e o outro pininho está ligado no menos 110. O fio terra, vou repetir, é só para proteção. Ele não está aqui para causar diferença de potencial. Com essa diferença de 110, de 220 volts, você vai obrigar os elétrons a se movimentarem de maneira ordenada, certo? Fazendo uma comparação com a gente, é como se eu tivesse uma montanha de 110 metros de altura e um poço, aqui é o chão, ó. Só que aí depois você tem um poço de 110 metros de fundura. Então é como se eu tivesse 110 para cima e mais 110 para baixo. Por isso que é 110 metros de altura para cima e menos 110 para baixo. Qual que é o desnível? Um cara que saiu do 110 e foi até o chão, ele andou 110. Mas quem saiu do 110 e foi até o buraco de menos 110, ele percorreu 220 metros. Certo? Esse é o desnível. Lembrando que desnível em metros para a gente, desnível em volts para o elétron. Certo? Eu só estou fazendo uma comparação, não existe uma relação direta entre metros e potencial, não. Tá? Então, essa é a ideia do potencial elétrico e o mais importante de tudo, diferença de potencial. Aqui são as fontes, né, onde eu peguei as imagens. E só para fixar essa ideia, eu vou fazer de novo. Ó. Então, isso aqui é uma ligação residencial. Então, o poste que chega na tua casa, do poste para a tua casa, ele vem assim, ó. Uma fase, que é 110, o neutro, que é 0, e a outra fase, que é menos 110. O fio terra é feito dentro da sua casa, aí no chão da tua casa. Ah, eu quero ligar o chuveiro. Então, você vai ligar esse fio e esse. Do 110 para o menos 110, você tem 220 volts. Ah, eu quero ligar uma tomada para o meu computador. Ah, então você precisa de 110, né? Então, nós vamos ligar daqui a aqui.
A hora que eu ligo daqui a aqui, eu tenho uma diferença de potencial ou tensão elétrica de 110. Ah, eu quero ligar uma outra tomada, só que eu quero ligar ela separada do computador. Então você pode ligar aqui, ó. Aqui também você tem um desnível de 110 volts. Tá vendo? Do zero para o menos 110. Essa tomada de baixo, ela funciona igualzinha de cima. Tem o mesmo desnível. De 110 para zero ou de zero para menos 110 é o mesmo desnível, é a mesma tensão elétrica. Certo? Para fechar a nossa explicação aqui, você vê que hoje é bem tranquilo, né? Para fechar, opa, não é aqui não, aqui ó. Essa semana não vou dar dica para os exercícios porque está muito fácil, está vergonhoso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero ligar essa lâmpada. É o efeito luminoso da corrente elétrica. Então, na hora que os elétrons passarem por esse filamento, a energia elétrica vai ser transformada em energia luminosa. E aí eu venho aqui, ligo um fiozinho aqui, eu tenho um fio condutor, elétrons livres, tenho outro fio condutor aqui, ó, elétrons livres. É só fazer funcionar, então, é só fechar o circuito. Ó. Vou fechar o circuito aqui. E aí, no que eu fecho o circuito, não acontece nada. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo potencial. É como se para o nosso mundo, você tivesse um monte de bolinha, só que todas no mesmo nível, em cima da mesa. Como que eu faço para essas bolinhas se movimentarem todas para o mesmo lado? Eu tenho que ir lá e levantar um dos lados da mesa. E criar dessa forma um desnível. Então, agora vamos voltar para o mundo do elétron. Está todo mundo no mesmo potencial. Certo? Se eu medir aqui, ó, tá vendo? Tensão, esse medidor, ele mede potencial elétrico. Ó, se eu medir aqui e aqui, por exemplo, olha lá, deu zero. Esse zero aqui é o desnível. Então não tem desnível nenhum. Beleza. Não tem desnível. Para ter corrente elétrica tem que ter desnível, tem que ter tensão elétrica, diferença de potencial. É aí que entra a bateria. Então eu vou pegar a bateria, vou ligar ela aqui. Vou pôr mais um fiozinho aqui para não ficar feinho, tá? E sim, ó, a hora que eu ligo a bateria, eu crio um desnível, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica que obriga os elétrons a se moverem todos para o mesmo lado. Movimento ordenado dos elétrons. Então é isso, para ter um circuito funcionando, eu tenho que ter um circuito fechado, eu tenho que ter diferença de potencial e eu tenho que ter um condutor, elétrons livres. Certo? Vou fazer uma coisa aqui, ó. Bom, vamos medir, vamos ver quanto tem essa pilha. Que desnível que ela cria. Olha lá, ela cria uma diferença, é uma bateria de 9 volts. Ela cria uma diferença de potencial de 9 volts, certo? E eu posso medir isso em qualquer lugar, por exemplo, aqui, ó, entre os terminais da lâmpada, olha lá, eu tenho uma diferença de potencial de menos 9 volts. Vou fazer uma coisa aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, colocar mais uma lâmpada aqui, ó. Não, aqui. Agora eu tenho duas lâmpadas funcionando, olha só. Então lembra que minha bateria tinha um desnível de 9 volts? Agora eu tenho 4,5 nessa e 4,5 nessa. Certo? Bom, resumindo, eu preciso de ter desnível, eu preciso de ter diferença de potencial para fazer ela funcionar. Deixa eu só ver os exercícios, então eu não vou fazer um vídeo para os exercícios, porque eles estão muito teóricos, entendeu? Então, se eu fizer um vídeo explicando exercício, eu vou dar de grátis, 0,800, aí não compensa. Vamos só ver esse caso aqui, ó. Ele fala o seguinte, ele liga numa tensão, liga numa bateria de 10 volts, aparece uma corrente elétrica de 5 amperes. Se eu ligar numa bateria de 7 volts, que corrente que vai aparecer? Vou só fazer isso, então. Deixa eu tirar essas coisas aqui.
Então, aqui está. Essa bateria, nós vamos passar ela para 10 volts. Tentar fazer igual tá lá, 10 volts. Essa lâmpada, vou colocar um valor aqui. Isso aqui esse valor aqui, ó, resistência, a gente vai estudar semana que vem. E agora eu vou medir a corrente elétrica. Vou medir a corrente elétrica com um aparelho que se chama amperímetro. Olha lá, ele mede corrente, porque a unidade de corrente é ampere, certo? Então tá aqui. Deixa eu ver se era isso que eu falava lá. Ah, não, é 5 amperes. Pera lá, vamos fazer o negócio funcionar. Ah, creio. Aí. Então eu tenho aqui, ó. Do jeito que falou no exercício. Eu tenho. Então, os exercícios você pode resolver por aqui, ó. Você vem aqui e monta. Eu tenho uma bateria, uma tensão elétrica de 10 volts e uma corrente de 5 amperes. Aí ele fala o seguinte, ó. E se a tensão passar para 7 volts? O que vai acontecer? Vamos lá. Vamos mexer nessa bateria aqui. Vamos passar ela para 7 volts. A corrente caiu para 3,5. Vocês perceberam alguma relação? Vou fazer o seguinte, ó. Era 10 volts, a corrente era 5. Se eu passar para 20 volts, a corrente foi para 10. Opa, peraí. Então, se eu passar para 5 volts, ó, 10 volts, 5 amperes. 5 volts, 2,5 amperes. Então, vocês estão percebendo que a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão. Se eu dobro a tensão, dobra a corrente. Se eu divido a tensão por 2, divide a corrente por 2, certo? Então, ela é diretamente proporcional. Como é que você vai resolver esse exercício, então? Esse último? Você vai fazer uma regra de 3, certo? Isso aqui a gente já está introduzindo o próximo conceito da próxima semana. Beleza? Então, esse é o conceito de DDP. Um abraço.